Pentateuco, os Salmos e os Profetas, e foi salvo por Jesus. Tá? Deixa eu ler aqui novamente o versículo que está escrito assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Como estávamos falando, o apóstolo Paulo, homem que aprendeu aos pés do mestre Gamaliel, doutor da lei, conhecedor profundo das escrituras, né, da antiga aliança, do Antigo Testamento, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, né, Salmos, Provérbios, ele conhecia bastante, e também os profetas, né, todas as escrituras do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo era doutor, conhecia profundamente, né, era um homem, né, que foi salvo por Jesus, o Senhor Jesus Cristo o salvou. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né, dá-lhe o relato da conversão, né, do apóstolo Paulo, a salvação dele quando o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com ele. O Senhor Jesus Cristo fez com que Paulo tivesse uma experiência tremenda ali, e assim ele converteu-se ao Senhor Jesus, tá? Se você tiver interesse e curiosidade em conhecer, né, Atos capítulo 9, dá-se ali o relato da conversão do apóstolo Paulo. Então vamos lá, meus irmãos, aprender um pouquinho aqui da palavra de Deus. Olha só, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou a mente de Cristo, que o possa instruir? É uma pergunta que o apóstolo Paulo estava fazendo, e perguntando quem conheceu a mente de Cristo, né, para que o pudesse instruir. Aí o apóstolo Paulo encerra: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele estava fazendo aqui uma afirmação agora, né, com ponto final. E a pergunta que nós queremos fazer aqui nesta noite: o que é ter a mente de Cristo? Como que nós desenvolvemos a mente de Cristo, né? Então nós não podemos, é claro, fugir, irmãos, do contexto do versículo que está inserido aqui, este versículo, porque senão nós estaríamos arrumando algum pretexto, tá? E o contexto do versículo que nós fizemos menção aqui fala sobre a verdadeira sabedoria. O apóstolo Paulo estava expondo à igreja de Corinto o seu conhecimento, a sua sabedoria. Ele estava explanando ali, dizendo que não tinha falado a eles com sabedoria humana, né? Que o conhecimento que ele tinha transmitido à igreja de Corinto não eram meramente pensamentos humanos, mas sim a sabedoria dos céus. Olha só: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, ou o conhecimento deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a sua glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, né, o Senhor da glória. Mas olha só, então Paulo não estava falando, né, não explanou, não escreveu as cartas à igreja de Corinto baseado em pensamentos humanos. A paz do Senhor, irmão Júlio, Deus abençoe a sua vida, meu amado. Ou seja, ele estava aqui argumentando, porque o apóstolo Paulo teve o seu ministério questionado, a sua autoridade ministerial questionada pela igreja de Corinto. Não pela igreja, né, por alguns que ali estavam no meio, questionaram, né, sobre a sua autoridade, sobre a sua sabedoria. E ele falou: olha aqui, olha, eu não falei com vocês com sabedoria deste mundo, conhecimento deste mundo, mas sim eu falei com sabedoria dos céus, de Deus, tá? E deixa eu falar aqui algo que já, aproveitar aqui o gancho da palavra sabedoria, algo que tem faltado hoje para a maioria dos crentes, sempre falta sabedoria, né? E sabedoria não tem nada a ver com conhecimento teológico, tá? Conhecimento teológico é uma coisa e sabedoria é outra coisa, né? E quanto à sabedoria, se você for ler lá o Provérbios capítulo 2, você vai ver lá
Salomão escrevendo acerca de encontrar, buscar a sabedoria dos céus, né? Conhecer verdadeiramente a sabedoria dos céus. E o apóstolo Tiago também escreve: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Ou seja, não é um conhecimento teológico, tá? Porque tem muito teólogo aí que não tem sabedoria alguma, tá? Sabedoria e teologia, conhecimento teológico, são duas coisas bastante diferentes. E o apóstolo Paulo era um homem sábio, tá? Mas nós queremos aqui enfatizar a nossa reflexão no assunto mente de Cristo. Como que nós vamos desenvolver, né, essa mente de Cristo em nós? Somos seus servos, fomos separados por Ele, fomos chamados por Ele para servi-lo, servir a Ele e servir a igreja, né, servir ao nosso próximo. Mas como que nós fazemos isso? Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, que todo mundo quer explanar, que todo mundo quer dar o seu parecer, né, até mesmo dentro de conhecimento teológico, as pessoas querem, né, e não existe nada de errado você buscar o conhecimento e expor a sua opinião, o seu pensamento. Mas, será que estamos falando, quando nós explanamos as Escrituras Sagradas, nós estamos realmente falando debaixo da graça, da autoridade, de uma revelação da palavra de Deus, com sabedoria dos céus, como escreveu aqui o apóstolo Paulo? Olha só, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Primeiramente, irmãos, essa sabedoria ela não é adquirida de qualquer forma, tá? E é essa sabedoria que vai nos ajudar a desenvolver e a criar em nós a mente de Cristo, tá? Então vamos lá. Eu quero ler aqui uma frase, né? Não sei se você vai concordar comigo. Olha só, é uma frase que a gente encontrou aí nas redes sociais e eu tenho ela guardada. Olha só. A realidade é criada pela nossa mente, né? A realidade é criada pela mente. Nós podemos mudar a nossa realidade ao mudar a nossa mente. Diz aí, você concorda com essa frase, né? Que a realidade é criada pela mente, né? E nós podemos mudar a nossa realidade quando nós mudamos a nossa mente? Será que é verdade? Será que existe um fundo de verdade nessa frase aqui? A realidade que você está vivendo hoje foi criada pela tua mente, né? Ao mudarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, podemos mudar a realidade, né, da nossa vida no momento, as circunstâncias que estamos vivendo. Eu gostaria que você, né, meditasse aí e se pudesse responder se concorda ou não com esta frase, aí nos comentários. Interaja conosco. Tá? Deixa eu ler de volta aqui, ó. A realidade é criada pela mente. Nós podemos mudar a nossa realidade ao mudar a nossa mente. Tá? Será que é verdade isso? Claro que nós não estamos aqui pregando pensamento positivo. Tá? Eu sou contra esse método, essa filosofia aí de pensamento positivo. Tá? Deixa eu dar aqui a minha opinião. É claro que nós podemos trabalhar, e o grande problema é isso, a nossa mente é um grande mistério, será, né? É o órgão do ser humano ao qual os cientistas vão lutar e vão ficar sem compreender ela, né? Porque é a mente, né? Mas o que é a nossa mente, né? Como que funciona? É claro que nós não vamos falar nada aqui, porque não somos nem um pouco entendidos no assunto, né? Mas psicólogos, psiquiatras, outras pessoas aí que trabalham, né, na área da neurociência, que estudam o cérebro, a mente humana. Cérebro e mente são duas coisas diferentes também, né? O cérebro aqui é o órgão, né? A mente é outra coisa. Biblicamente falando, a mente é o centro das nossas razões, decisões, vontades, tudo se dá na mente, tá? Então vamos lá, meus queridos. O apóstolo Paulo escreveu: mas nós temos a mente de Cristo.
tá? Você que serve ao Senhor Jesus, você que de repente tem um conhecimento das Escrituras Sagradas, de repente não está servindo ao Senhor Jesus Cristo, mas tem ali a sua curiosidade, né? Tem ali a sua, né? É um autodidata e busca conhecer um pouquinho mais. Diz aí, como é que está a sua mente? A sua mente tem se desenvolvido, né? Alcançar a mente de Cristo? Será que temos conseguido? Deixa eu ler aqui o comentário do nosso irmão Anderson. Mas a realidade de algumas pessoas são diferentes das outras. É claro, né, que isso é muito pessoal, né? Cada um vive uma realidade, cada um vive a sua realidade pessoal, dentro do casamento, dentro do ministério, dentro né, de uma igreja, de uma congregação. Todos nós temos a nossa realidade pessoal, né? Cada um vive. Se assemelham em alguns momentos da vida, né, as situações e circunstâncias, mas a grande verdade é que todos nós vivemos, né, a nossa própria realidade. Mas a pergunta é, será que nós podemos mudar a realidade da nossa vida ao mudarmos a nossa mente? Tá? Então vamos lá, se você puder, né, o irmão Anderson aqui comentou, ó, mas a realidade de algumas pessoas são diferentes das outras. É verdade, né? Cada um tem a sua e a gente vai vivendo. Mas você pode mudar ao mudar o seu pensamento, a sua mente, a sua maneira, a sua forma de pensar, mudar essa realidade que você está vivendo hoje. Tá? Nós queremos falar aqui, é claro, da mente de Cristo, né? Que é algo muito mais abrangente, né? Porque quando nós falamos da mente, nós podemos recorrer aí a livros, né, de especialistas, psicólogos, neurocientistas, psiquiatras. Eu já li alguns livros de alguns psicólogos, né? E realmente ajuda, realmente abre a nossa mente, né? Realmente abre. Eu li um livro de um psicólogo, agora ele é judeu, mas eu não recordo o nome dele, e o título do livro é Criados à Semelhança de Deus. Né? Nós fomos criados, a nossa mente foi criada semelhante ao Senhor, semelhante à mente dele. Né? Mas é claro, o pecado entrou e mudou tudo isso. Mas vamos lá, vamos no texto que nós estamos meditando aqui. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu continuar aqui a leitura. Então, olha só, o apóstolo Paulo diz aqui: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século, né, os homens poderosos, reis, príncipes, até os fariseus, escribas, não conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Tá? Aleluia. Está aqui o irmão Anderson, né, interagindo de novo conosco. E concordando que, ó, sim, porque a única pessoa que pode controlar você é você mesmo, né? É você mesmo, exatamente, né? Mas é claro que, veja bem, deixa eu aqui só, mais uma vez aqui, interagir com o irmão Anderson. É claro que depende de cada um de nós, pessoalmente, mudarmos a nossa realidade, né? E para mudar a nossa realidade, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E tudo se dá na mente. Se eu tomar uma decisão, né, determinar na minha vida que a partir de agora, né, desse momento, eu vou tomar novas atitudes para que a minha realidade mude, né, realmente vai ser necessário, claro, um esforço pessoal, primeiramente. Mas muitas coisas, né, aquilo que depende diretamente de mim, eu vou poder fazer.